Olá, bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast em Brasília, e hoje estou com o repórter Gabriel Irabazi. Vamos entrevistar o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, o senador que é autor da proposta do novo Código Eleitoral e também vai relatar IPECs que acabam com a reeleição para cargos como presidente, governador, prefeitos. Vamos conversar um pouquinho sobre esses temas eleitorais. Senador, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, bom dia a todos. Estou aqui inteiramente à disposição de vocês. Senador, eu queria começar falando do Código Eleitoral, do texto do novo Código. O senhor já tem uma data para apresentar o relatório? O que está faltando ainda? Lorena, esse código ele é muito importante porque, em primeiro lugar, ele faz uma consolidação de toda a legislação que está distribuída hoje de maneira esparsa em 7 leis, como o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos, a Lei dos Plebiscitos, quer dizer, são muitas as leis que tratam do mesmo assunto. Então, esse código ele vem consolidar toda essa legislação, que ele sendo aprovado, sancionado e publicado, deixarão de existir de imediato 7 leis no Brasil, porque hoje, para você pesquisar sobre um assunto, primeiro você tem que saber que lei é que trata daquele assunto, para depois você pesquisar. Com esse código, que são exatamente, que veio da Câmara, 898 artigos, né, nós teremos um diploma legal só. Qualquer dúvida que a pessoa tem, procura o Código Eleitoral, vai estar tudo lá. Esse é um dos pontos importantes do Código. O outro, nós estamos deixando toda a legislação eleitoral de uma maneira bem clara, escrito de uma maneira bem simples, bem detalhada, para não dar margem a interpretações díspares, como existe hoje. Um juiz interpreta de um jeito, aplica uma pena, outro juiz interpreta do outro, aplica de outra maneira. Então, já era para eu ter apresentado esse parecer, mas nós estamos dando uma última revisão geral para que a gente coloque cada palavra adequada para não ter nenhuma dúvida sobre a clareza com que nós estamos fazendo toda essa consolidação da legislação brasileira. E aí, qual que é a previsão agora, senador? Bom, eu espero que tudo correndo bem dentro do esperado, muito provavelmente na próxima semana nós apresentaremos o parecer final e vamos trabalhar para que já rapidamente, nós estamos no mês de março, mês de abril, maio, a gente possa aprovar aqui no Senado para voltar para a Câmara, porque esse código, Lorena, ele já foi aprovado na Câmara em 2021. Aí foi designado o relator, que foi o Anastasia, né? Depois foi designado o Alexandre Silveira, e eu já peguei por último, peguei o ano passado, né? Então, de lá para cá, eu fiz o relatório, mas teve vários problemas, e só agora que nós concluímos o nosso parecer. Então, já vamos entregar o parecer e vamos trabalhar sem urgência, mas procurando fazer o mais rapidamente possível, sabendo todos que o que for aprovado no Código não valerá para a eleição agora de 2024, porque toda legislação que altera o processo eleitoral tem que ter anterioridade de um ano. Então, no ano da eleição, o que a gente aprova não vale para aquela eleição. Senador, a Câmara aprovou no texto, lá em 2021, alguns itens polêmicos, que nem a restrição às pesquisas eleitorais, que, pelo texto que foi aprovado lá, não vão mais poder ser divulgadas a partir da véspera da eleição. O senhor já decidiu se vai manter isso no texto? Já decidi, não será mantido, porque a Câmara fez uma restrição que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre isso daí e disse que não pode haver esse tipo de restrição porque viola o direito à informação do cidadão. Então, nós vamos manter a legislação como é atual. Ou seja, a pesquisa pode ser feita até o dia anterior e ela pode ser publicada, inclusive, no dia da eleição. Então, isso é uma decisão que o Supremo Tribunal já tomou e que nós vamos manter. Agora, nós aproveitamos a ideia que a Câmara, que a gente percebe que a Câmara teve, que é dos institutos não manipularem o resultado das eleições para influenciar nas eleições. Então, o que é que nós estamos fazendo?
Esse é um assunto que vem sendo debatido, Gabriel, há muito tempo, e a gente não consegue encontrar uma maneira de punir aqueles institutos que fazem pesquisas fraudulentas, exatamente para influenciar no resultado do pleito, evidentemente, mediante vantagens, a gente supõe, nós não temos como comprovar. Então, nós estamos colocando na legislação que nós estamos fazendo que toda vez que o Instituto de Pesquisa for publicar um resultado eleitoral, por exemplo, de presidente da República, de governador do Estado ou de prefeito municipal para os cargos executivos, nós estamos exigindo só para os cargos executivos, ele tem que publicar, juntamente com o resultado da pesquisa que ele está fazendo, as 3 últimas pesquisas que ele fez na legislação anterior sobre o candidato que ganhou a eleição. Então, se for um caso de uma pesquisa para presidente da República, ele tem que dizer, olha, as últimas pesquisas que eu fiz, as 3 últimas pesquisas que eu fiz em 2022 sobre o presidente Lula, davam esses índices aqui. E o resultado, o índice foi esse. Então, se ele tiver feito manipulado alguma pesquisa, vai aparecer claramente. É claro que os institutos de pesquisa normalmente não fazem isso para presidente da República, porque chama muita atenção, mas fazem para governo de estados, sobretudo de estados que não são centrais, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Estados mais distantes eles fazem. E fazem, sobretudo, para a eleição de prefeito. Então, isso é uma queixa generalizada de todos os políticos que institutos de pesquisa fazem pesquisas manipuladas. Então, hoje, na hora que o Instituto de Pesquisa fizer uma pesquisa sobre um candidato a prefeito, ele tem que dizer, na última eleição, esse instituto pesquisou nesse município e o prefeito teve tantos por cento dos votos. E no nosso instituto, nas 3 últimas pesquisas, deram esse resultado. Aí fica exposto para a opinião pública se o instituto realmente acertou, se andou próximo de acertar, ou se o instituto deu números completamente díspares. Então, se o instituto deu um número muito diferente do que saiu nas urnas, é evidente que o instituto, perante a opinião pública, perde em credibilidade. A obrigação, então, vai ser Senador, só em expor os dados. Não, não vai ter alguma punição, vamos dizer assim, caso o Instituto de Pesquisa na eleição anterior tenha dado um resultado muito diferente. Nós pensamos em fazer uma punição, mas toda a legislação que a gente faz deixa um furo, fica difícil de fazer. Então, nós achamos assim, eu acho que a punição maior é mostrar para a opinião pública o quanto ele divergiu do resultado que deu o que a pesquisa mostrou. Então, só em ele fazer isso aí, ele perde toda a credibilidade. Então, quando o eleitor pegar a pesquisa feita pelo Instituto, ele vai ver as 3 últimas pesquisas que ele disse na eleição anterior e diz, esse Instituto aqui não merece nenhum crédito, ele errou completamente. senador, outro ponto polêmico que foi aprovado no texto da Câmara em 2021 é que havia uma proteção à possibilidade de fazer campanha política em igrejas. Como é que o senhor vai abordar isso no texto do senhor? Bom, esse é um tema mais do que polêmico, né? É um tema que traz e trará sempre muita divergência, mas nós achamos que a igreja não é lugar de campanha eleitoral. Então, isso nós estamos tratando no nosso código e não estamos permitindo que seja feita campanha eleitoral em igreja. Nós achamos que a atividade religiosa é um momento, né, de intimidade, que a pessoa vai lá praticar a sua religião, né, e que nós respeitamos todas as religiões, seja de que credo for, está na Constituição, nós somos um Estado laico, mas não é um ambiente próprio para se fazer campanha eleitoral. Então, se prevalecer o nosso ponto de vista, nós não iremos permitir que haja campanhas eleitorais em igrejas. Não achamos Então, apropriado. o senhor vai retirar aquele artigo que ele permitia atividades acadêmicas também, né? Como universidades, e templos não configuram propaganda política eleitoral. Você vai retirar também para universidades? Não, universidade não, porque a universidade tem uma diversidade de pensamento muito grande. Então, a Aham. universidade é uma multiplicidade de pensamento, de ideias.
de abertura para as pessoas debaterem, discutirem. Já a religião só vai para uma igreja quem comunga daquela crença. Quem é judeu não vai para a igreja cristã, quem é cristão vai para a igreja católica, vai para a igreja evangélica, é pentecostal. Cada universidade é aberta, as pessoas podem debater as suas ideias em qualquer ambiente, né? Não há uma doutrinação, não há uma formação, não há uma ideologia definida. A universidade comporta todo mundo, de todas as crenças, de todas as ideologias, até quem não tem crença nenhuma e quem não tem ideologia participa da universidade também. Mas então o senhor vai retirar desse artigo do texto aprovado na Câmara a questão dos templos religiosos, é isso? Exatamente. Senador, um outro trecho, a gente está perguntando aqui vários trechos polêmicos aprovados lá na Câmara, um outro trecho é um que permite uma anistia para os partidos políticos que não tiverem cumprido o percentual mínimo de candidatos mulheres ou negros, ou que não destinaram os recursos determinados a esses grupos nas eleições anteriores. O senhor vai manter esse dispositivo aí ou não? Não, deixa eu lhe falar. Esse dispositivo não veio no Código Eleitoral. Ele fez parte da mini-reforma eleitoral que foi aprovada na Câmara, mas que não foi aprovado no Senado. Quer dizer, não existe como lei. Ele não foi aprovado no Código Eleitoral. E, naturalmente, a gente não incorpora isso de maneira nenhuma. E o senhor tem Senador, discutido individualmente com os senadores? Como é que tá as negociações, senador? O senhor tem conversado mais individualmente ou mais com os líderes? Não, eu peguei o Código Eleitoral, que é muito extenso, né, que veio da Câmara. Já tinha um trabalho feito pelo ex-senador Antônio Anastasia, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União. Já tinha feito uma contribuição também pelo senador Alexandre Silveira, que hoje é ministro das Minas e Energia, e nós nos assessoramos, né, de técnicos muito competentes aqui do Senado, e a gente, desde o ano passado, que vem se debruçando sobre a legislação do Código Eleitoral, que são praticamente 900 artigos. Então, você imagina você passar um pente fino e dizer eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, o que é que vocês acham, debater, discutir, até a gente chegar numa redação que seja uniforme e que atenda ao anseio da sociedade para uma legislação efetiva que possa trazer benefício para o processo eleitoral, que é esse o nosso objetivo. Então, a gente vem fazendo isso de maneira bem detalhada, exatamente para que a gente possa ter um código que as pessoas, quando forem ler, qualquer pessoa, até um leigo, não, aqui está claro que a gente procura esclarecer tudo. senador, o senhor esteve nessa semana com o presidente Lula, na reunião que ele fez com líderes do Senado, e o senhor apresentou para ele essa questão do Código Eleitoral, do andamento da proposta, ele fez algum comentário? Fez sim. Eu fui representando o MDB nesse encontro, eu não sou líder do MDB, eu sou vice-líder. Mas o líder, que é o senador Eduardo Braga, estava com uma situação familiar e não pôde comparecer. E como eu sou muito identificado com essa luta pelo fim da reeleição, quando o presidente chegou no grupo em que eu estava, então esse assunto apareceu e se discutiu. E o presidente manifestou que ele hoje é a favor da reeleição, né? E ele mesmo disse que era contra a reeleição, mas que hoje é a favor. E a razão que ele deu é porque acha que o mandato de 4 anos é um mandato muito exíguo para um presidente da República, um governador, um prefeito, elaborar os seus planos e executar num tempo tão curto de 4 anos. O que nós concordamos. Só que eu disse para ele, digo, presidente, respeitosamente, eu tenho que dizer para o senhor que eu sou frontalmente contra essa posição de Vossa Excelência, do senhor. Eu sou radicalmente contra a reeleição. Eu acho que foi um instituto que trouxe muitos defeitos, muitas distorções para a gestão pública no Brasil. Os exemplos que nós temos são aos milhares, e eu hoje sou firmemente convencido de que o Instituto da Reeleição precisa que a gente ponha um fim a ele. Aliás, eu nunca fui a favor da reeleição quando ela foi instituída pelo Fernando Henrique em 1997. Eu cheguei aqui, deputado federal eleito em 1900, eu cheguei aqui em 99,
a primeira coisa que eu fiz foi apresentar uma PEC pondo fim à reeleição e colocando mandato de 5 anos para todos. Ora, já vão quase 25 anos que eu luto contra o Instituto da Reeleição no Brasil. E estou dizendo para todos que essa é a minha última luta. Ou eu serei vitorioso, ou eu não trabalho mais nesse assunto, porque eu me dou por vencido. Aliás, o presidente Lula fez um caminho contrário do Fernando Henrique. O Fernando Henrique foi quem instituiu a reeleição no Brasil. O Brasil nunca teve essa tradição de reeleição, nem para prefeito, nem para governador, nem para presidente da República. Nós nunca tivemos essa tradição, e no governo do Fernando Henrique foi que aconteceu isso. Eu entendo que o Fernando Henrique, para não ficar com a ideia da opinião pública que ele estava fazendo só para si, ele fez, o Congresso fez para todos os governadores, para todos os prefeitos. Quando eu acho que se fosse instituir a reeleição, deveria começar para presidente da República, se deu certo, vamos então para governador, se deu certo, vamos então para prefeito. Eu, na época, disse que não daria certo e hoje estou convencido que não deu certo. Então, o presidente Lula, numa síntese aqui, ele fez o caminho contrário do Fernando Henrique. Ele era contrário à reeleição, hoje é a favor. O Fernando Henrique era a favor da reeleição e hoje ele é contrário, inclusive já se manifestou várias vezes dizendo que foi um erro, foi um equívoco que foi cometido, que hoje ele não faria mais isso daí, hoje ele é contra a reeleição. E depois dessas observações do presidente Lula, o senhor cogita fazer alguma alteração na PEC? Porque, pelo que a gente apurou, ele chegou a fazer um comentário sobre que até os 5 anos seria pouco, né? Chegou a falar em 6 anos. O senhor cogita alguma mudança ou não? Não. A nossa ideia é o seguinte: todos nós achamos, Gabriel, que a gente, pondo fim à reeleição, o mandato de 4 anos realmente fica muito pequeno. É muito exíguo, é um tempo muito curto, sobretudo com a legislação que nós temos hoje. Então, na nossa PEC, já traz o fim da reeleição com mandato de 5 anos. Então, 5 anos nós achamos que é um tempo razoável. Aliás, o mandato de presidente da República do Brasil era de 5 anos. Juscelino Kubitschek e todos os presidentes foram presidentes por 5 anos. Depois é que se mudou e veio a reeleição com esse direito, imitando os Estados Unidos. Mas o que nós estamos querendo é pôr fim à reeleição e colocar mandato de 5 anos para todos. E o presidente Lula, eu não sei se, em função, eu acho que vocês acompanharam, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, deu uma declaração que, a meu ver, não está de acordo com a nossa proposta. Ela diz, mas toda vez que o Lula é presidente da República, vem com essa história de fim da reeleição. Ora, a nossa proposta não atinge o presidente Lula. Nós estamos respeitando os direitos adquiridos e até a expectativa de direito. Então, os prefeitos que forem eleitos agora em 2024 serão eleitos pela regra atual. Os governadores e presidentes da República e deputados que forem eleitos em 2026 também serão com as regras atuais. A PEC que estamos querendo aprovar não irá funcionar antes de 28 para prefeito e nem antes de 30 para governador, presidente, deputado, senador. Então, ela não mexe com nenhuma expectativa de direito. O presidente Lula vai ter todo o direito de disputar a sua reeleição, a PEC não mexe com isso, e exercer o seu mandato, se for eleito, por mais 4 anos. Então, ele teve o mandato de 22 a 26, o mandato dele termina em 26, se ele for reeleito, vai exercer o seu mandato até 1930, a PEC não mexe com esse aspecto. Não sei se o presidente teve alguma influência dessa ideia de que nós iríamos, olha, eu não vejo nenhum motivo para a gente mexer com os que já estão no exercício do mandato. E essa questão de passar para 6 anos, o senhor chegou a cogitar? O senhor acha que pode prosperar, como o presidente Lula sugeriu? Não, ele não sugeriu 6 anos, não. Não sugeriu, não? Porque teve gente que estava lá que disse que ele falou que, então 5 anos é muito pouco, põe 6 anos. Não teve isso, não, senador? Não. Ele falou que 4 anos era pouco. Ele não falou que 5 anos eram pouco. Ele disse, olha, hoje 4 anos, sem o direito à reeleição, só 4 anos é muito pouco. Presidente, por isso é que nós estamos botando 5 anos.
Nós concordamos que 4 anos é muito pouco para um presidente, um governador, um prefeito, estabelecer as suas prioridades de governo e executar os seus planos em 4 anos. 5 anos nós achamos que é um tempo razoável. Então, as PECs que nós estamos apresentando, Lorena, elas põem fim à reeleição e põem mandato de 5 anos para todos, menos para senador, porque o senador são 2 legislaturas, renovando o Senado, uma vez 1/3, outra vez 2/3. Então, quanto a isso, não há nenhuma. Agora, eu estou apresentando PEC que traz a coincidência das eleições, que as eleições se realizariam no Brasil num dia só, vereador, prefeito, governador, deputado, presidente da República, e estou trazendo outra PEC que não traz o fim da reeleição, não traz a coincidência das eleições, mas todas elas trazem o fim da reeleição e o mandato de 5 anos. Já que o senhor Lorena, tocou nesse assunto... Oi. isso é uma coisa importante. Eu não, quando a gente tem uma profissão, a gente sempre fica com aquela visão, aquele cacuete que a profissão traz. Então, eu sou psiquiatra. Então, eu observo a cabeça do gestor. Quando um prefeito vai eleito, você imagina que ele vai organizar o secretariado dele, a cabeça dele está pensando como? Bom, eu vou organizar meu secretariado em função da competência, da capacidade para eu fazer uma boa gestão. Na mesma hora vem o outro lado do raciocínio dele, diz, olha, mas eu tenho uma reeleição daqui a 4 anos. Então, eu preciso colocar pessoas na minha gestão que me deem também uma base eleitoral, uma base política. Porque se eu fizer só a gestão e não cuidar da parte política, eu posso fazer uma boa gestão e não ser reeleito. Aí você imagina, por hipótese, que um prefeito fique no seguinte conflito. Bom, eu tenho aqui um candidato a ser meu secretário de educação, que é uma matéria importante, que é um professor competente, preparado, que vai fazer um excelente trabalho, e tem um outro que não é tão competente, mas que tem muito voto para me dar para a reeleição. Olha, já apareceu um conflito. Esse conflito já é prejudicial à administração pública. Imagine, mesmo que ele opte, ele já teve uma insegurança, uma dúvida. E eu acho que, se ele não tiver o direito à reeleição e tiver um mandato de 5 anos, ele vai poder tomar a decisão de uma maneira muito mais tranquila em favor da administração pública do que em favor da política. Eu tenho dezenas de casos pessoais de prefeitos, amigos meus, que contam suas experiências e todos eles no sentido de que a reeleição que foi instituída no Brasil veio para prejudicar a administração pública. Hoje, o prefeito, Lorena, perdeu, em grande parte, a sua capacidade de planejamento de médio e longo prazo. Por quê? Ele passa todo o tempo envolto com a eleição, porque ele vai eleito, organiza o secretariado dele, quando vai renegociar os débitos que tem de previdência e tudo mais, quando ele começa a administrar, no segundo ano do seu mandato, já tem eleição para governador, para deputado. E ele Senador, é obrigado a se envolver na eleição, porque se o seu candidato que ele apoiar no município tiver menos votos do que o candidato do adversário, ele já se descredencia para a reeleição. Aí, passou a eleição no segundo ano, vem o terceiro ano que ele começa a trabalhar, no quarto ano já é a reeleição dele. Então, ele passa todo o tempo com a eleição na cabeça. E, evidentemente, quem está decidindo em função da eleição, ele está decidindo de maneira imediata. Eu tenho que fazer esse trabalho agora, urgente, para poder gerar esse benefício político para eu poder ser reeleito. Então, acho que... Senador, e quando que o senhor acha que a PEC da reeleição poderá ser votada no Senado, no plenário? Bom, nós debatemos isso hoje na reunião de líderes com o presidente Rodrigo Pacheco, que, como vocês sabem, é o grande lutador, né, para colocar o fim da reeleição no Brasil. E nós decidimos lá nessa reunião que a gente vai fazer um amplo debate com a sociedade. Vamos fazer audiências públicas. Vamos chamar as pessoas que têm experiência, né, que têm vivência, que possam dar os seus depoimentos, que a gente possa fazer direito comparado, para que a gente possa tomar uma decisão amadurecida, de acordo com toda a sociedade,
porque uma opinião como essa que saiu da Gleice, não, estão querendo reeleição toda vez que o Lula... Não, isso não é uma coisa de oportunismo, não é uma coisa de momento. Isso é uma ideia que vem se sedimentando, uma conscientização que vem se sedimentando, tanto na sociedade quanto no meio político, de que a reeleição é um malefício. E se é um malefício e está atrapalhando a administração pública, é dever nosso, dos políticos do Brasil, que queremos o melhor para o nosso país, lutar contra isso e pôr fim à reeleição. Mas nós não vamos fazer isso sem ouvir a sociedade, não vamos fazer de maneira autoritária. Nós vamos ouvir toda a sociedade, ouvir todos os senadores, vamos também estabelecer negociações e entendimentos com a Câmara do Deputado. Quando nós sentimos que está amadurecido, nós esperamos fazer isso até junho deste ano e esperamos, nesse semestre, ainda votar aqui no Senado para poder enviar para a Câmara dos Deputados. E como que estão as conversas com o Arthur Lira em relação a isso? Tem disposição dele em levar essa PEC adiante lá? Nós não discutimos ainda com o Arthur Lira, nós estamos começando agora aqui no Senado. Então, vamos resolver primeiro aqui na nossa casa e aí depois vamos estabelecer relações com os líderes, né? Naturalmente, da Câmara. E é evidente que isso precisa uma ideia de um grande convencimento para que a gente possa aprovar no Senado e aprovar na Câmara, que é uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional que precisa ser aprovada por 3/5 dos senadores e 3/5 do deputado em 2 votações. Então, é muito importante que haja essa convergência. Eu estou firmemente convencido de que hoje há uma conscientização muito maior do que havia no passado de que a reeleição é um malefício que veio para a gestão pública no Brasil. Senador, eu queria agradecer a participação do senhor. Infelizmente, a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo do programa, mas muito obrigada. Acho que a gente ainda vai conversar bastante sobre esse assunto, né? Que ainda tem muito que ser discutido. Obrigada ao Gabriel Irabazzi também, que participou aqui da nossa entrevista. Obrigada ao Cláudio da Luz, que fez a nossa ponte técnica, e obrigada aos assinantes do Broadcast Político. Bom, Lorena, eu quero agradecer a você, ao Gabriel, ao Estadão, e me prontificar. É um dever nosso estar sempre prestando informações à sociedade brasileira daquilo que nós estamos fazendo em favor da sociedade.